Olá, as pessoas. Eu sou a professora Cris, especializada na redação e na entrevista da SPM, e esse vídeo hoje é para falar um pouco sobre o processo seletivo do vestibular da ESPM. Antes de começar com o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre mim, para vocês saberem quem é que está fazendo esse vídeo. Primeiramente, sobre a minha formação. Eu sou formada em bacharelado, licenciatura e tenho um doutorado direto em letras pela USP. E falar um pouco também sobre a minha experiência profissional. Eu já leciono há quase 20 anos. Desses 20 anos, eu trabalhei em alguns cursinhos comerciais. Dos cursinhos comerciais que eu trabalhei há mais tempo foi por cerca de 11 anos, e nesse cursinho eu tive uma experiência muito importante, que foi de trabalhar com turmas específicas de SPM, dando aula de redação. Na época, o vestibular da SPM dava um peso maior para a redação, tinha peso 3 a redação, e por isso eu tinha que estudar muito como que a SPM dava nota, os temas, e praticamente em todos os vestibulares eu acertava pelo menos um dos temas em que a SPM passava. Às vezes eu acertava inclusive os 2 temas que a SPM passava, incluindo também textos da coletânea, que eu já cheguei a acertar também. Então, quem está falando aqui é alguém que realmente conhece esse vestibular. Com relação à entrevista, eu fui a primeira professora a criar um curso de entrevista para a FGV, e na época que a SPM estava implementando a entrevista, alguns dos meus alunos queriam prestar SPM também, então eu acabei criando um curso para adaptar o que eu tinha criado para a FGV para a SPM também. E funcionou. Todos os meus alunos que têm aula comigo para a SPM até agora têm conseguido aprovações, inclusive com notas máximas nas entrevistas. Então, agora para começar aí falar um pouco dessa entrevista e da redação, como é que tem funcionado, né, o vestibular da SPM. Basicamente, o vestibular hoje da SPM tem apenas 2 etapas, ambas online. A primeira etapa é a entrevista, que o aluno precisa agendar no site da SPM. A entrevista tem uma duração de cerca de 30 minutos. Tem um conteúdo que o aluno precisa estudar previamente e relacionar esse conteúdo com a sua trajetória, com as suas experiências, né? Porque a SPM quer também conhecer um pouco do aluno. Então, é um pouco isso. E o critério de eliminação da entrevista é simplesmente se o aluno não comparecer ao dia e horário marcado. E já a segunda etapa do processo seletivo vestibular da SPM é a redação. E o aluno tem que redigir uma redação, mas quando ele entra na plataforma para realizar essa etapa, ele pode escolher um dos temas que a ESPM coloca ali disponível, né? Então, isso sempre foi uma característica da SPM, né? Não determinar um tema específico. O aluno tinha a liberdade de escolher entre os temas que estavam ali propostos. E, bom, enfim, o aluno tem que escrever de 300 a 400 palavras, né? Lembrando que está sendo digital, né, esses últimos vestibulares, e tem que tomar cuidado para não escrever uma redação que tire abaixo de 2, porque isso é critério de desclassificação. Com relação à entrevista, que é um dos maiores pavores dos vestibulantes da SPM, até mesmo porque a maioria deles nunca prestou um vestibular com entrevista ou nunca passou por uma entrevista, é importante a gente dizer que existe uma preparação prévia, que não é uma preparação com uma carta de motivação como acontece com a FGV. Né? Nos últimos vestibulares não tem sido isso. Então, como é essa preparação prévia? A SPM sempre lança algum assunto e ela espera que esse aluno estude sobre esse assunto e consiga ligar esse assunto à sua trajetória, às suas experiências pessoais, não é? E a SPM quer conhecer mais do aluno, mas ela também quer que ele se prepare para essa entrevista. E só que isso não é feito de qualquer modo, né?
Ela explica no edital como é que funciona, ela permite que o aluno, durante a entrevista, use uma espécie de rascunho onde conste as suas principais ideias, não para ler o que está ali escrito, mas sim para consultar caso esqueça alguma ideia ou precise elaborar, né, para poder responder às perguntas feitas. Então, é isso que a gente queria pontuar. E só para mencionar, né, do edital, o que a SPM espera, né, ela chama atenção que é importante que o aluno tenha uma capacidade de elaboração fundamentada. Então, tudo que o aluno for afirmar, ele precisa comprovar, né? Isso é muito importante na entrevista da SPM, né, para evitar, então, frases vagas que o aluno não consiga fazer nenhum tipo de aprofundamento. E a SPM diz que essa capacidade dependerá do quanto o aluno investiu em leitura, né, que é a parte do conteúdo, que o nosso curso ajuda bastante os alunos nisso, na organização das ideias para poder falar para o examinador, né, e numa reflexão pessoal que saia, né, ultrapasse o senso comum. Então é isso que a SPM está esperando de vocês, que vocês saiam do senso comum, se preparem, falem mais sobre vocês, enfim. E para encerrar aqui, é só comentar que os examinadores percebem quando o aluno não está preparado, né? Uma aluna minha que tirou 10 e foi super bem, né, na entrevista, na redação, enfim, a entrevistadora já começou com ela falando o seguinte: nossa, como seus olhos são lindos, tira esse óculos para eu ver melhor os seus óculos, os seus olhos. Foi assim que começou a entrevista dela e ela foi super simpática e a entrevista fluiu. São todos examinadores assim? Acredito que não, mas eles percebem quando o aluno está confortável, quando ele consegue desenvolver o que está sendo pedido ou não. Num outro caso, um aluno que só estava prestando como primeira opção uma outra faculdade foi prestar SPM por prestar para treinar e não tinha a menor ideia que tinha uma preparação prévia, e o professor percebeu e inclusive falou isso para essa pessoa, né, de você não sabia que tinha que se preparar em relação à ideia A, B, C, enfim, imagina a situação, né, se você quer realmente SPM, por favor, se preparem com antecedência, e nós estamos então aí com um curso para ajudar você nisso, tá, um curso que vai ajudar na parte do conteúdo, da trajetória, de selecionar as melhores respostas e também ajudar vocês na hora da argumentação oral, tá? É isso, quem tiver interesse, o contato tá aqui na descrição do vídeo.